O jornalista português Sérgio Tavares, que foi detido pela Polícia Federal ao vir ao Brasil para cobrir a mega manifestação pelo Estado de Direito na Avenida Paulista, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi aos Estados Unidos para participar da denúncia internacional a ser feita por uma comitiva de parlamentares brasileiros e advogados de presos políticos sobre a tirania instalada no Brasil. O jornalista se encontrou com o deputado Daniel Freitas, que disse: "O jornalista português Sérgio Tavares também está em Washington conosco. Ele foi um dos perseguidos pelo regime brasileiro quando foi vergonhosamente detido no aeroporto sem motivo algum pela Polícia Federal quando veio cobrir as manifestações do dia 25 de fevereiro. Que a nossa mensagem se espalhe pelo mundo e que saibam o que está acontecendo no Brasil. Os grandes grupos de imprensa, sabe-se lá o porquê, se mantêm calados e agem como se nada estivesse acontecendo. Temos pessoas inocentes presas há mais de um ano, jornalistas exilados, magistrados perseguidos, um deputado federal preso injustamente, buscas e apreensões intimidatórias, entre tantos outros absurdos." Há poucos dias, o jornalista Sérgio Tavares falou com o deputado tenente-coronel Zucco quando lembrou o momento em que foi aclamado pela multidão na Paulista após ser libertado. Tavares disse: "Foi um dia que eu jamais esquecerei. O que eu senti ali naquela Paulista, ao falar para aquelas mais de 1 milhão de pessoas, é algo que eu nunca mais vou esquecer na minha vida." Ele lembrou que, ao retornar a Portugal, também foi recebido por brasileiros que agradeceram por sua coragem ao denunciar a tirania. Sobre o episódio de sua detenção, Sérgio Tavares disse: "O que eu percebi fui interrogado sobre questões políticas. Se eu tivesse comentado, eu ficaria preso preventivamente para servir de exemplo." O jornalista disse isso antes deles saberem que as coisas iam poder escalar para uma questão internacional, porque subestimaram nossa família conservadora, subestimaram nosso poder, subestimaram a mim e a vocês. O jornalista lembrou que a Polícia Federal Brasileira comprovou que sua detenção foi política ao divulgar um comunicado com uma mentira, que foi desmentida pela ata de depoimento emitida pela própria Polícia Federal, no qual registraram que nenhuma pergunta sobre o visto do jornalista foi feita, enquanto foram feitas várias questões políticas. Tavares afirmou: "Passei de criminoso a ser interrogado na delegacia a herói aplaudido na Paulista." Sérgio Tavares afirmou que retribuirá o acolhimento dos brasileiros, levando ao mundo conhecimento sobre o que vem acontecendo no Brasil. Ele relatou que já vem divulgando entrevistas e vai aos Estados Unidos para participar da denúncia. Ele disse: "Venho aqui aos Estados Unidos para divulgar mais uma vez o que ocorre aí no Brasil e eu levo a missão de trazer essa denúncia para a Europa." A censura, que vem se intensificando no Brasil, atingiu unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos, controlando as informações. O cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita gerada desde 1º de julho de 2021,
confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito administrativo já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, passando de mão em mão enquanto famílias e empresas sofrem com as consequências de ver sua renda confiscada dia após dia. Há mais de 31 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito bom dia a todos, Portugal, Brasil, Europa. Estou aqui com o deputado Daniel Freitas, Sérgio Tavares, vim de propósito a Washington, que é para levar para a Europa a informação sobre esta importantíssima denúncia aqui na Comissão dos Direitos Humanos sobre o que se passa no Brasil, sobre o do judiciário. Não tenho outra palavra, só esta é a única palavra para descrever. Vamos fazer mais força, vamos levar a informação para a Europa e estamos aqui bem juntinhos, não é? Eu quero agradecer mais uma vez a coragem do Sérgio de ter exposto para toda a Europa o que acontece e vem acontecendo no nosso país, e aqui, com a presença dele, certamente vai ser divulgado novamente para a Europa e para demais partes do mundo o que 18 parlamentares brasileiros estão fazendo aqui, que é defender a nossa democracia. Queremos uma imprensa livre, uma liberdade de expressão, e que cada um de nós possa resgatar a autoestima dos três poderes, que o parlamento seja respeitado e que nós consigamos garantir que as próximas gerações tenham um caminho livre pela frente. Exatamente. Da minha parte, a Europa vai saber. Estamos juntos. Grande abraço. Liberdade! Obrigado, Sérgio. E com vocês, Sérgio Tavares, olha aí, ó. Foi combinado, viu, Sérgio? Foi combinado. Tu sabe, Júlio e Marco, o Sérgio eu não conhecia, eu estava na casa do Tarcísio, ali no Palácio Bandeirantes, eu, o presidente Bolsonaro, e o Tarcísio. Lá um pouco o Bolsonaro falou assim: "Ô Zucco, tem um jornalista, meu amigo, que está preso em Guarulhos." E eu falei assim: "Como assim? A PF prendeu ele, o que a gente pode fazer?" Aí eu me acionei consulado, embaixada, polícia civil, preocupado com o Sérgio. Hoje eu vejo que ele é quase um brasileiro, porque ele foi tão bem recebido, né, Sérgio? Teve tanto carinho dos brasileiros que eu não tenho dúvida que ele tem hoje um carinho diferente. Sérgio, obrigado por entrar na nossa live. E eu já faço essa provocação para que tu comente para a nossa audiência como foi aquelas horas e o que eles te perguntaram. Boa noite, Sérgio.
Olá, boa noite, Zuca. Olá, boa noite a todos. Peço desculpa pelo atraso, é que eu estou aqui numa transmissão para Portugal, a partir de Miami para Portugal, porque hoje é o dia das eleições legislativas, então estamos a ver se a direita sobe em Portugal, o André Ventura e tudo mais, ainda não temos resultados, então é uma emissão que está a demorar muito tempo, mas e por isso é que ainda estou nessa transmissão. Deixei agora o estúdio um bocadinho só para vir aqui para não vos fazer a desfeita, porque, Zuco, tive muito gosto em conhecer-te naquele dia, depois daquelas horas a ser interrogado por crimes de opinião na Polícia Federal, ter estado convosco, receber um abraço do Bolsonaro, receber um abraço teu foi muito importante, e foi um dia que eu jamais esquecerei, e o que eu senti ali naquela Paulista a falar para aquelas mais de 1 milhão de pessoas é algo que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E ainda ontem eu cheguei aqui a Miami e fui recebido no aeroporto por brasileiros também, com faixas, com cartazes de agradecimento, que não esquecem esse meu ato de coragem, porque eu fui avisado para não ir para o Brasil, porque várias pessoas importantes disseram: não venhas, vais ser apanhado, porque tu tens tido opiniões que vão contra o que se pode dizer aqui no Brasil, o que tu dizes na Europa, aqui no Brasil é prisão, e eu senti na pele de facto essa perseguição, e o que eu percebi foi, muitas horas depois, já mais a frio, a falar com muitas pessoas, eu fui interrogado sobre questões políticas para que eu repetisse em solo brasileiro aquilo que eu digo na Europa, ou seja, as denúncias que eu faço na Europa. Por isso é que me perguntaram sobre o Flávio Dino, sobre o Alexandre de Moraes, sobre o 8 de janeiro. E se eu tivesse comentado, eu ficaria preso preventivamente. Era essa a ideia, para servir de exemplo. Mas isto antes deles saberem que as coisas iam poder escalar para uma dimensão internacional, porque eles subestimaram a nossa família conservadora, subestimaram o nosso poder, subestimaram-me também a mim, subestimaram a vocês, e então acabou por correr tudo mal, ao ponto de eles terem depois feito um comunicado onde mentiram, onde disseram que todas aquelas questões eram por causa do visto, e cometeram um erro de amador, porque deram para a mão um relatório onde nem sequer falava no visto, onde só estavam as questões políticas, e portanto deu para que o mundo percebesse, a Europa percebesse, que até um cidadão europeu é perseguido, é interrogado e é tratado como um criminoso. Portanto, se comigo foi assim, imaginem com os brasileiros, imaginem com Alan dos Santos, com Monarque, com tantos outros que estão fora do Brasil e os que estão próprios no Brasil. E portanto foi um dia de emoções incríveis, porque passei de criminoso a ser interrogado na prisão, na delegacia, para um herói da Paulista, aclamado por uma multidão que acompanhou tudo durante a manhã e que me recebeu com um carinho tão grande que eu fiquei em lágrimas, e a minha resposta, a minha retribuição foi depois. Agora, na semana passada, fiz uma live onde mostrei as entrevistas todas com Nicolas Ferreira, com Bolsonaro, com Michel, com Gustavo Gaia, com Tarcísio, porque eu prometi que a Europa ia saber, mas eu disse que a Europa só ia saber quando eu estivesse em solo europeu, e assim foi. E agora a Europa sabe, o mundo sabe, e agora venho aqui aos Estados Unidos para mais uma vez divulgar o que se passa aí no Brasil, porque vou estar na terça-feira em Washington com essa turma de parlamentares brasileiros, norte-americanos, que vão denunciar mais um pouco o que se passa no Brasil, e eu levo a missão de trazer isso para a Europa, ou seja, de alertar e trazer esses relatos e essa denúncia para a Europa, porque se eu não for, na Europa pouco ou ninguém vai saber. Então eu tenho essa responsabilidade, por isso é que é um orgulho ser a voz e os ouvidos de tantos brasileiros, que tanto nas notícias sobre a Europa como nas notícias do Brasil para a Europa, e essa é uma ponte que eu faço, é um desafio que eu aceitei e estou aqui de corpo e alma. Portanto, estou nos Estados Unidos neste momento por causa de vocês, brasileiros. Muito Olá Rondônia, olá Brasil. Acabo de desembarcar aqui em Baltimore, próximo de Washington. Vamos seguir para Washington e daqui a pouco vamos nos reunir para planejar o trabalho e a missão que nós viemos realizar aqui, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até uma outra oportunidade, e estou feliz por cumprir uma missão em nome dos brasileiros. Fiquem com Deus. Olá Rondônia, olá Brasil. Estou embarcando para os Estados Unidos, precisamente na capital americana, Washington. E eu irei para cumprir uma missão de parlamentar federal, junto com mais 18 parlamentares federais. E lá nós vamos denunciar aquilo que está acontecendo de errado no Brasil, seja atos
judiciais, que entendemos que tem que ser diferente. Vamos também apresentar que o país está numa derrocada na direção do comunismo e nós precisamos manter o Brasil democrático. É isso que nós vamos fazer lá. É uma missão em nome do povo brasileiro, em nome do povo de Rondônia, em nome de todos os estados. E é exatamente o que nós queremos. É uma missão que cada um vai com seu coração cheio de esperança para trazermos aos brasileiros o que o mundo vai saber através dos parlamentares americanos e da imprensa internacional. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade.